Então chegou a hora. Já lavamos aqui a pintura. Trilhazinha que a gente está fazendo então é só para carro 4x4. Está num dilema aqui, se a gente para aqui num cantinho, dorme, amanhã segue. Tem uma penalidade, né, que acho que é $160. Agora sim, vamos para nossa quarta e última trilha aqui no Joshua Park. E o dia já começou com adaptações. Botando um calço aqui para o tanquinho ficar uma posição melhor, que estava muito para baixo e estava pegando ali a saída do diesel na madeira. Agora a saída do diesel vai ficar livre com o calço. E é isso. Vou tentar finalizar esse cube box em algum momento. O Frank precisa deixar de ser o Frank lá na frente. E é aqui então que a gente dormiu. Bem tranquilo, bem deserto mesmo. Tem alguns carros, tem um carro ali, alguns motorhomes ali, mas tá todo mundo bem espaçado, bem tranquilinho. E quem reparou que a gente tem uma panelinha nova de água, aquela outra ela tava velha de guerra, essa aqui é totalmente de aço inox, então acho que ela não vai ficar preta. A outra tava preta porque a gente usava um fogareiro a gasolina, a gente já comentou isso algumas vezes, e aí ele fazia uma chama que queimava. Agora que a gente tem o a gás, né, tá lá conectado ao nosso botijão, não tem esse problema. A única coisa que essa panelinha é que ela tem a medida certa pra gente fazer o nosso cafezinho, só que a gente precisa colocar um redutor de boca. Então esse aqui eu acho bem legal pra já sair do Brasil. Se tiver o mesmo fogareiro que a gente, esse aqui é aquele da Náutica, que funciona direitinho, mas ele não caberia esse aqui. A gente já tinha esse redutor, a gente comprou ele, comprou no Shopee mesmo, eu acho, foi baratinho, porque a gente usava aquelas cafeteiras italianas e ela também tem a base pequena. E aí com o redutor fica perfeito. E depois do café da manhã, eu vou aproveitar para liberar um pouco mais de espaço. A gente está cheio de caixa de papelão, bagunça. Eu vou instalar essas lentes da seta traseira aqui e também as de freio. As da seta, as nossas, eu comprei só porque elas estavam meio desbotadas. Essa aqui, né? A outra lá do outro lado eu acho que tá quebrada até por baixo aqui. Essa tá meio quebrada aqui também, então beleza, a gente já vai trocar. E as do freio, como a lâmpada aqui ainda é incandescente, não é de LED, ela esquenta bastante. E aí, essa aqui é da Wipac, que é meio que uma das originais da Land Rover, né? Não é Land Rover, mas é uma das marcas que eles aprovam. Essa aqui já não, acho que essa é Brit Part, e olha o que acontece. Como esquenta muito, ela vai derretendo. Eu já aproveitei e peguei lá da Inglaterra, mais um par aqui, pra gente já fazer a troca. Feito, as lentes já estão trocadas, já tá aqui as antigas, né? Troquei os conectores também, que já vieram no kitzinho, novinha, e já aproveitei também, a gente tinha comprado a borracha aqui dos pedais. O nosso, principalmente da embreagem, estava bem judiado, era esse aqui, bem gasto.
Aí já compramos um kit novo, eu troquei tudo, beleza. Já dá pra se livrar de uma das caixas de papelão e reduzindo o espaço. Porque esse carro tá uma zona. Ele sempre foi bagunçado, mas nos últimos tempos, desde que a gente pegou essas 3 caixas de encomenda, tá difícil, mais né? arrumadinho, vai. Mas aos poucos a gente vai conseguir organizar, que a gente tá botando a casa em ordem. Se adaptando. Tá se adaptando aqui. É por causa de frio, não tão frio hoje, né? Não, hoje tá aqui no deserto, tá um baita no calor. A gente tá tudo de short, de chinelo. Mas outra coisa que eu ia falar também, aproveitar e já colar nossa bandeira dos Estados Unidos. Chegou a hora, já lavamos aqui a pintura. Só aqui, né? É. Tá sujo aí. O resto, quando a gente tiver uma torneira mais fácil, a gente dá um banho no Tortuga. Precisa Então, falta essa, Estados Unidos e a do Canadá, hein? Tá quase acabando a nossa faixinha de bandeira. Uhum. Tá num país. Epa, pelo menos uma, né? A primeira foi eu colei? Não sei, não lembro. Eu já comecei errado aqui, o Brasil torto. Tá um pouquinho assim. Subiu, aí desceu, aí desceu, aí desceu, aí percebeu, opa, tá descendo muito. Aí voltou a subir, aí ficou mais ou menos reto e tá bom. Não, olhando Tá assim ótimo. meio de longe, tá reto. Então a contagem são 18? 18, né? Vamos confirmar. 18 países. Boa. Tá certo. Chegamos! Hoje a gente dorme aqui, é a entrada do Joshua Tree National Park. Isso, a gente deve então dormir aqui. Deve não, né? Vamos com certeza, Aqui já não não é o parque ainda, aqui chama BLM. Burial Land, alguma coisa. National. Aqui, pelo que a gente entendeu, são umas propriedades públicas, então é do governo, essa área aqui, essa área de terra. E aí então pode dormir. E tá bem próximo do parque, né? A gente já tá na frente Só que dele. diferente do Parque Nacional, onde não pode dormir, só em alguns camping ground, então tem que pagar. Aqui fora não, é livre. Então você pode só estacionar e dormir. Então a gente vai dormir aqui e amanhã, como a gente vai estar do lado, já vamos para fazer alguma trilha. Eu vi que tem umas trilhas legais aqui nesse parque. Então amanhã a gente vai explorar ele de verdade e depois vamos seguir para outro parque, certo? Boa. Esse aqui é mais um lugar popular aqui entre motorhomes. Pra ver, tem aqui, ali. Ali gente de barraca e carro, mais pra lá. Pro outro lado tinha mais ainda.
Então a gente se sente bem seguro. Hoje o dia amanheceu com trabalho por aqui. Carol tá fazendo edição e eu tô tentando melhorar aqui o suporte do nosso Cubibox. Esse foi a primeira versão. Tá com rebite aqui e com essa cantoneira de alumínio que é muito fraquinha. Então a gente põe o Cubibox, mesmo parafusada lá embaixo, ela ficava balançando toda. Essa aqui é a versão 2.0. É com o tubo do... como é que chamava? Do guarda-sol que a gente tinha. Então a gente só ficou com os tubos de alumínio, né, para usar em algum momento, e chegou esse momento. Que eu tô fazendo o seguinte, para passar o parafuso, tô cortando e dobrando o tubo. E aí depois fura. E aí tô vindo parafusando aqui embaixo numa porca-rebite que já tinha na chapa. Esse aqui ficou bom, não tá tão estável quanto eu gostaria, mas já tá muito melhor do que esse aqui. Então eu vou fazer os 4, sem cortar aqui em cima, apoiar e ver se ele move muito. E aí se ele ficar assim com um jogo, mas não tanto quanto estava, só um pouquinho de jogo, aí talvez eu faça a parte de cima aqui, porque tem que fazer a mesma coisa, né? Cortar, dobrar, furar, e aí vem com o parafuso dentro do Cubibox, aqui por cima, e a parafusa na porca que vai estar aqui por baixo. Se tudo der certo, vai dar certo. Se não, a gente tem que arrumar alguma coisa de aço um pouco mais resistente para fazer esses 4 pezinhos aí. Aqui a gente consegue ver que ainda está muito alto, porém tem um jogo bem menor do que o outro. O que eu estou pensando então em fazer é tirar essa travessa aqui de madeira, que já vai diminuir uns 2 centímetros. Então aqui já desceria uns 2 centímetros. E baixar aqui mais uns 2 dedos, né? 2 daria uns 4 dedos. 4 dedos, que vai virar no final menos 9 centímetros. Então ficaria mais ou menos aqui, onde está o início da trena, né? Dá para apoiar bem o braço, sentado. E essa parte aqui ficaria bem rente, como se fosse aqui, né? Nesse alinhamento aqui do banco. Então não teria esse buracão aqui, quando você olha de fora do carro. Vamos ver se vai dar certo. Acabou meu tempo. O Carol já terminou o vídeo. Terminou mais ou menos, ainda falta A gente rever, tem que assistir. fazer algumas coisas ainda, mas o grosso já está feito. E aqui o Cubibox ficou pela... Então, tem um quarto feito. É, Acho que falta... vai ficar uma altura boa. Esses 3 ainda falta baixar e fechar aqui para ter o buraco do parafuso. E vamos ver, depois de feito, vamos ver se fica bom, se mexe muito, se não, Sim, dá outro jeito. Vamos então agora finalmente pro parque que tá aqui do ladinho, né? Vamos ver se tem uma entrada mesmo, ou se é só um desertão e a gente vai se enfiando. Tem uma trilha 4x4, então nossa ideia é fazer ela agora, né? E tem 2 ou 3 trilhas a pé que eu marquei aqui pra gente dar uma olhada. E aqui no parque eles indicam a velocidade aqui para ir devagar com o símbolo de tartaruga. Então estamos no lugar certo. Somos nós. É aqui a entrada. E aqui então é a entrada do parque. Aqui tem os preços, então se a gente fosse só pagar pelo dia, custa $30. Mas se você quiser o passe anual só desse parque é 55 e o passe anual para todos os parques é 80. Então todo mundo fala, né, que vale bem mais a pena esse parque se anual. Isso, porque com certeza você vai acabar indo em mais de um parque, né? Ah, E é. se for $30 cada parque, em 3 parques você já Se pagou. anual. E é um passe só pro carro, não é por pessoa. Aqui é o centrinho de visitante, tem coisinha para vender. E essa aqui é a árvore que dá nome ao parque, Joshua Tree.
Em cada parque tem uns carimbos do parque, né? E eles vendem o passaporte dos parques nacionais dos Estados Unidos. Então é todo bonitão, cheio de informação. E aí, Todo aqui, organizadinho. um exemplo, cadê o do Joshua Tree? E aí um exemplo, você chega no parque que você tá, né? Cola um colante que não sei de onde vem, com umas informações e faz o stamp aqui, os carimbos. Como a gente não tá afim de gastar $13, E a gente tem um caderninho. tem um caderninho lá no carro, a gente vai fazer as nossas estampas aqui. Fevereiro 4. É hoje? 4 de fevereiro? Hoje. 4 de fevereiro. É o mais legal de todos. Uma tartaruga com jabutinho. Ah, Nossa, tem vários. dá. Não. E esse aqui é um dos campings pagos, né, dentro do parque Joshua Tree. Não sabemos o preço exatamente, aqui acho que é uns $30, mais ou menos. É que tem vários, né? Dos que eu tinha visto lá na plaquinha, lá na entrada, era Sim. $30. E tem mesinha, churrasqueira, Banheiro ali. um banheiro, bem organizadinho. A gente veio dar uma olhada só pra ver como era. Mas é bem caro, né? Por dia. Ah, é, acaba sendo caro. Bonitinho. Estacionou aqui pra fazer uma trilha curtinha que tem. Split Rock. E os coelhos tudo comendo. Os restos do pessoal. Olha isso bonitinho. Psst. E parece que essa aqui é a pedra da trilha, né? Que tá dividida. A gente fez essa trilha aqui só um pouquinho, né? Pra ver como que era a paisagem, bem bonito. Mas não chegamos em lugar nenhum, no fim das contas, a gente errou ali o caminho. E vamos pra outra trilha, agora que parece que aqui fechou às 4 horas da tarde, já são 3h30. E a gente tem que achar ainda onde dormir, que aqui dentro parece que não pode, só nos campings de verdade, né, os pagos. E essa trilhazinha que a gente tá fazendo, então, é só para carro 4x4. Ela não chega em lugar nenhum, na verdade. Ela chega, faz um loop e aí tem a opção de voltar ou seguir para sair do parque. No geral, essa estradinha aqui tá bem tranquila, não precisa de 4x4 mesmo. Tem um pouquinho de areia fofa numa descidona ali, né? Descidona não, né? Um declive comprido e que mantém assim. Aí acho que talvez na subida, se não tiver 4x4, fica um pouco ruim, mas nada é impossível. Sim. Dar uma voltinha aqui no Joshua Park.
Legal aqui essa trilha também, olhando a vista e tal. Desertão. Bem deserto. A gente tá num dilema aqui, se a gente para aqui num cantinho, dorme, amanhã segue, porque senão a gente vai ter que sair do parque, andar. Quanto que era? 20 milhas, 20 né? milhas. Tá tudo em milha aqui porque o aplicativo do Google traz em milha. E depois voltar porque a gente quer fazer mais algumas 2 trilhas, pelo menos aqui, né? Nesse parque, né? Nesse parque pra antes conhecer. de continuar. Antes de ir sentido Las Vegas, provavelmente, que a gente tava pensando. A gente sabe que aqui dentro não pode parar em qualquer lugar, que tem uma penalidade, né? Que acho que é $160 de 180. multa. E se quiser parar no camping é $30. Mas será que alguém passa aqui? Acho que não, né? Então vamos ver se a gente para aqui ou não. Então decidimos parar aqui mesmo. Tá bem tranquilo, né? Um pedaço que eu acho que não passa quase que ninguém. E pouca gente, né? O risco-retorno, se for pensar no dólar a 6, não vale a pena, né? Avançaria mais 40 minutos. Mas a gente vai dar uma de João sem braço, alguma coisa acontecer. Não, é algo que não é tão terrível, né? E que nem onde fala, tem alguns Crime. pontos que falam que se você dormir é proibido e tem a multa, e esse aqui não é um ponto que tem este aviso, então. Não passa nada. Está certo. Sou um carro. É só querer fazer coisa errada que parece alguém. Não, mas é de passeio, né? Não é o guarda-parque. Eu acho que era de passeio. Então tá tudo bem. E acordamos por aqui. Agora são antes das 7, né? E a gente não vai nem fazer café da manhã. A gente vai para algum outro ponto no parque para não ficar dando bobeira aqui. Não deu nada, né? Não passou. Tranquilo, Na verdade, né? passou mais uns 2 ou 3 carros, inclusive um durante a noite, já estava escuro, mas era carro de passeio. Então a gente vai para algum outro ponto no parque, aí já faz café da manhã e tudo mais. Acordar. E aqui vai ser a nossa parada pro café da manhã. Que é o começo de uma trilha. Tem mesinha, churrasqueira e uma vista bem bonita aqui, ó. Tá. Um tio de pedra diferente, né? É, E cheio um da montão árvore de árvore. Joshua. É. Joshua Tree. A gente comprou essas bolachinhas aqui no mercado chamado Aldi. Tem um preço bom. O mercado, né? Que é, tipo, ele é um mercado europeu e aí as coisas são mais baratas. Aí esse pacotinho custou acho que R$2,99. Não é barato, né? Mas para o que é uma bolachinha com Nutella dentro. Agora sim, alimentados e preparados para trilha. Sim, fazer digestão enquanto a gente caminha.
E aqui nesse parque tem vários pontos de escalada, né? Em uma outra trilha que a gente fez ontem também tinha uns pedaços que... Sim, que sinalizava Uhum. onde podia entrar pra fazer escalada. Bem legal isso, É. pra quem gosta do esporte, A né? gente tem vontade de fazer. Não temos equipamentos e nunca fizemos, É. mas a vontade existe. O legal também nesse parque é que tem um montão de informação. Então, por exemplo, essa tabletinha aqui, essa plaquinha, está falando sobre esse pinheiro, né? Pinon pines, um pinheiro pinon. E aí ali fala que os humanos, antigamente os indígenas que habitavam aqui o deserto, comiam a semente desse pinheiro. Uhum. E Tem também propriedades nutricionais maiores do que as castanhas normais, né? Uhum. Nossa. E que usavam a resina para fazer pote impermeável e também colar poultry, como é que chama? Louça? Louça, isso. Os utensílios de cozinha quando quebravam. E tem um cheiro bom, né? Tem. Cheiro de planta, mas tipo eucalipto, né? aromática. Quase um eucalipto. Bem legal. É interessante esse tipo de informação. Em muitos parques que a gente foi, tanto parque nacional em vários países, não tem, né? Geralmente... Ele só passa e pensa, é uma árvore. Né? E aí quando tá bem sinalizado assim e com a informação bem descrita ali, é legal que você vai entendendo melhor onde você tá passando. E a gente parou o carro aqui no estacionamento e aqui já é o início de uma outra trilha. Sei lá, tá uns 20 minutos daquela outra que a gente acabou de fazer, né? Ah, pertinho, mas essa também é bem curtinha, são 900 metros. Uhum. Uma horinha, a gente vai fazer esse circuito aqui. Parece que é um espaço aqui, uma área que tem água. Tipo um oásis. Deserto. Mais ou menos. Interessante. Tem umas pinturas rupestres, né? Ah, é verdade. Também. Beleza, bora? Vamos. Parece que tá seco. É. Mas fizeram até uma represa ali, né? Essa é a época do ano, né? 1900. Não, a época do ano que não tá com água. Ah, sim. Várias escritas antigas. Como é que fala mesmo? Esteroglifo, alguma coisa parecida com isso. Interessante, no meio do deserto. Mais uma trilhazinha curtinha e agradável de fazer, né? No sol. Bem tranquila. Uhum. Tá gostoso com o sol. Ficar andando no meio da natureza, sossegado, sem ninguém falando alto do lado. Muito bom. Tá bem tranquilo. E aqui o legal é que a gente imagina que em todo parque nacional seja assim, mas nesse com certeza que a gente está aqui vendo, todo início de trilha, né, tem um estacionamento e um banheiro. E é super limpinho, né, o banheiro. Não é com água corrente, mas é tipo um porta-pote gigante. É, só que bem profundo, aí não tem cheiro nem nada. E devem limpar todo dia, provavelmente. Vai pra nossa última trilha aqui, ou penúltima. Essa aqui é mais dificinha. Essa aqui, pelo que a gente viu, a gente vai sair daqui e vai subir a montanha e voltar. Então ela tá com um nível difícil, as outras duas que a gente fez eram fáceis. É legal que tem todas as informações aqui. Tem a distância em milhas e em quilômetros, e de volta 4,8 quilômetros. Mais ou menos o tempo que você vai demorar para fazer, de 1h30 a 2h30. Tem uma elevação de 1,1 metros. E é mais ou menos essa vista. A trilha é mais difícil, coloquei a bota da Fierro porque o meu tênis estava liso e até na trilha fácil eu escorreguei. Então vamos garantir, né? E com o calçado mais apropriado.
gente tá aqui subindo centenas de degraus. E a Carol falou que lá na Planet Fitness, que a gente fez a assinatura, tem a máquina de escada, né? Ah, é. Que aí lá dentro da academia a pessoa pode ir e fazer um pouco de cardio subindo os degraus de uma máquina que não para nunca. Muito bom, a gente tá aqui no formato natural aqui. meio da natureza, a gente passou, sei lá, 5, 6 dias lá em San Diego, que é a cidade grande. Só de estar passando um tempo aqui no meio da imensidão do deserto, já deixa a gente feliz. Tá ótimo. Cansativo, mas relaxante ao mesmo tempo. Chegamos no cume da Ryan Mountain. Muito bom. Terceira trilha de hoje. Terceira. Done. Aqui então. Deu 2 km, uns 40 minutos, mais ou menos. Tá ótimo. O difícil é a elevação mesmo. E aqui tá o cume, né? Então, o pessoal juntou um monte de pedra. Vamos botar uma pedrinha aqui também para dar sorte. Bueno. Isso também lá na Bolívia, né? Na Bolívia, no Sarama. A gente fez uma trilha lá, na época a gente não fazia de tudo. Mas lá a altitude é, sei lá, 5.000. 5.000 cacetalhada, né? Aí foi muito difícil de subir. É, acima do... ali tá em pés, né? Então ali para metros vai ser, sei lá, 1.600 metros, é pouca coisa. Ou 2.000 metros. Mas a partir dos 3.000 metros de altitude acima do nível do mar, aí, meu amigo, falta ar de caminhar. De caminhar não, né? Acima dos 4.000, só de caminhar já falta ar. Mas chegar nos 5.000 foi difícil pra gente. Tem que ter um bom treino antes pra ir acostumando o corpo, né? Na altitude. Boa, quem sabe um dia a gente não faça alguma montanha de 6.000. Ou não, né? Ou a gente volta pra praia. Curtir mais praia. Pra nadar e surfar. A Carol tá assim, se acomodando aqui pra gente receber a nossa recompensa. A gente... Você trouxe? Não é nada de comer, é a vista mesmo. A gente no final até curte trilha que não chega em lugar nenhum, né? Mais pelo exercício. Mas eu gosto de chegar em algum lugar. a gente gosta mesmo, de verdade, quando chega em algum lugar. Chega numa cachoeira, ou chega numa praia escondida, Ou ou numa chega vista bonita. no topo da montanha que você pode apreciar a vista. Sim, é mais legal. No final a recompensa faz valer a pena o esforço. Trilha concluída com sucesso. Muito bom. O exercício do dia tá feito. Feito. E a gente tava vendo numa plaquinha aqui uma das trilhas que a gente fez, explicando sobre essa árvore Joshua Tree, né, que é o nome do parque, e fala que é a árvore da vida, que toda ela é consumida, né? Esse, né? Árvore da vida. Uhum. Porque eu acho que usa todas as partes dela ali, né? Pra Tanto os animais quanto os antigos indígenas que habitavam esse lugar aqui desse deserto. Sim. E mesmo depois que ela cai, que morre a árvore e tudo mais, ainda acaba usando os nutrientes para criar outras árvores, ou a casca dela vira casa para os lagartinhos e tudo mais. Isso. Então, Toda aproveitada, né? tudo aproveitado. Joshua Tree. E aqui tem uma guarita. Foi o único lugar no parque assim que a gente tá vendo, porque até agora ninguém olhou nosso cartão aqui do parque. Show pass. Pronto. Ela nem pediu pra olhar. Ela viu que tava penduradinho aqui só. You're all set. E antes de ir pra última trilha, vamos almoçar. O almoço já tá pronto aqui. É grão de bico com brócolis, cenoura, eu acho que é isso, cebola e alho. Um arroz com açafrão, né, com cúrcuma, vinagrete e
Farofa. Já temos farofa. Nossa farofa cara de Super R$27. E aqui, pra quem não tá entendendo, a gente saiu do parque e entrou numa outra entrada que aí tem do acesso, lado, né? É, bem do lado, mas aí tem acesso a uma outra trilhazinha que a gente queria fazer. Sim, que também faz Então, parte do Joshua. A gente passou por uma cidadezinha bem pequena e agora tá dentro do parque de novo. Mas aí não teve guarita, não teve nada. Não, faz parte do parque e tem uma vista bonitinha. Depois do almoço a gente vai ver a trilha como é. Almoçados, agora sim, vamos pra nossa quarta e última trilha aqui no Joshua Park. E essa trilha aqui, que eu achava que seria fácil, tá aqui como difícil. 4,8 quilômetros total, de 2 a 3 horas. Que seria até um oásis, pelo que tá falando aqui. A gente tá meio aqui pensando porque já são 4 horas da tarde, né? Tá mais dificinho, então vamos voltar a pegar água, colocar a bota de novo, que eu tinha colocado tênis, achando que ela era fácil. Mas vamos garantir, né? Vai voltar sem tombos. Mochilinha com água, bota. Preparados para de 2 a 3 horas de trilha. Parece que aqui no meio é o oásis. Dá pra ver ali umas árvores. Chutando, né? Mas Como na placa lá falava que subia e descia, a gente já subiu, tá andando meio plano, agora vai começar uma descida mesmo. Parece que é ali. vale. Realmente tem um oásis aqui no meio do deserto. Um monte de palmeira diferente, né? Que fica com as folhas caídas assim no tronco. Né? Mas a água mesmo a gente acha que não tem. Às vezes tem um lençol freático alto. Isso. Elas vão se abastecendo. Mas bem bonito, eu gostei dessa trilha. Valeu a pena. Foi, bom, a ida é bem menos cansativa que a outra, né? Mas agora a volta vamos ver, porque teve uma descida boa até chegar aqui. Mas aí metade subida e depois descida. Então na descida você já esquece da subida e tá tudo certo. Sim, é gostosa essa. Eu gostei mais dessa do que da última até. Aqui a gente não vai nem poder ficar muito tempo, porque lá na entrada tinha um portão, né? Um gate. E falava que era desde o nascer do sol até o pôr do sol. E o pôr do sol já foi, já. Desse lado aqui já Da foi. montanha. Já chegamos aqui no estacionamento. E o total deu quanto? A gente De estava trilhas hoje? somando as 4 trilhas que a gente fez, a distância delas, dá 11,4 km. Tá bom, né? Sendo que 2 delas tinham subido, tinha clive daqui. Sim, foi gostoso. Já rendeu hoje, a gente fez um monte de coisa. Pra quem tem curiosidade, né, como que a gente decide onde dormir. Então depois da trilha a gente olhou no aplicativo lá do Overlander, pôs um ponto, né, que tem aqui alguns pontos, a gente mudou para inglês agora para dar uma treinada aqui. A gente viu que tem alguns pontos gratuitos, né, para estacionar. Não é legal ir à noite, né, mas estava aqui do lado, dá 10 minutos só, né. E aqui é super seguro, né? Diferente de todos os outros países da América Central e do México, que todo mundo fala para não dirigir à noite, porque é muito seguro. É seguro e tá pertinho, né, então é assim que fazer.
fazemos? A gente chega no lugar, dá uma olhada onde tem na região e vamos dormir. Se aqui tiver ruim, tem mais de um ponto, então a gente consegue parar em outro lugar. Tá meio off-road, né? Isso daí é porque a gente tá com tortuga, senão acho que o planejamento teria que ser um pouquinho maior. Ah, sim. Teria que dar uma estudada melhor. Tá ouvindo uns barulhos aqui. Você tá achando que é coiote isso aí. É, barulho de coiote. Coiote do deserto. E a noite vai acabar hoje em pizzinha de rapidez. Nossa, aqui não tá sem nada. Só de queijinho mesmo. Cadê? A gente veio pra usar o banheiro. Tem gente em cima do banheiro tirando foto. Aparecer